Bom, chegamos aí na nossa última aula, no nosso último tópico aí, iniquidades geracionais. Espero que até aqui você tenha aprendido alguma coisa. Espero que daqui em diante você possa entender como é importante você compreender essas informações aqui que falamos. E vamos tocar para frente, né? Depois a gente vai vir no módulo aí, cura, para que você possa entender um pouco mais sobre cura e milagre. Tá bom? Então hoje o nosso último tópico é iniquidades geracionais. O que é iniquidades geracionais? Padrões familiares repetidos, né? Os pais se separaram, os filhos se separaram, os netos se separaram, os avós morreram de câncer, o filho morre de câncer, o bisavô, o tataravô, o pai era viciado em álcool e assim a família. Isso o que? São iniquidades geracionais ou padrões familiares repetidos. Se você olhar aí, todas as famílias em padrões de repetição, ou seja, iniquidades geracionais carregadas no seu sangue. E né, a Bíblia fala em Êxodo 20, capítulo 5, visitarei a iniquidade dos pais dos filhos. Isso aí o Senhor falando. Tem Lamentações também 5, 7. Os nossos pais pecaram, mas nós levamos suas iniquidades. Isso Jeremias falando. E Gálatas 3:3, Cristo nos resgatou da maldição. Então Pedro também fala, né, 1 Pedro capítulo 18, versículo 19, somos libertos da vã maneira de viver recebida por tradição. Então, iniquidade não é apenas culpa, é um padrão de transmissão de família. Se eu for olhar a minha geração, eu compreendo os padrões que eu vivi e foram quebrados em Cristo Jesus. Se você começar a analisar os padrões que você viveu ao longo da sua vida, você vai olhar para o seu avô, olhar para o seu pai, e você vai ver alguns padrões também. E quando você aceitou Jesus, esses padrões, ele tem por obrigação, uma vez que você toma posse daquilo que Jesus fez no madeiro, você toma posse daquilo que você quebra esse padrão familiar. Então, o que são essas iniquidades geracionais? São vícios comuns passados de geração, adultério, idolatria familiar, né? Meu avô era católico, eu sou católico e meus filhos são católicos. E te digo mais, por experiência própria, idolatria familiar leva à loucura, leva à tendência de loucura, né? Eu tenho uma experiência nisso e eu vi padrões familiares justamente de pessoas que carregaram esses padrões e, ao longo prazo, muitos dos seus filhos tiveram problemas de loucura. Violência, pobreza, medo crônico. Eu lembro, por exemplo, uma experiência que eu tive da minha irmã. Minha irmã tinha medo de escuro. O que aconteceu? Os meus sobrinhos tiveram medo de escuro. Então, padrões familiares. Parece bobo, né? Mas acontece. Tendências emocionais herdadas. Acontece também. Então, como eu acabei de falar, né? Minha irmã tem medo de escuro. Meu sobrinho tem medo de escuro. Não sabia explicar. Então, essas estruturas afetam o quê? Afetam as gerações. E como a gente faz isso? Como a gente se liberta disso? A gente se liberta disso entendendo qual é o padrão da família, qual é aquilo que você tem vivido. Por exemplo, se é divórcio, minha mãe se divorciou, eu me divorciei, meu filho se divorciou. Então, você primeiro tem que identificar qual é o padrão da sua família.
que tem se passado por geração? Será o álcool? Será que foi a pornografia? Será que foi a prostituição? Então, quando você identifica isso, é mais fácil você curar. Segunda coisa, arrependimento e renúncia. Eu falei que todo ato ele precisa ser declarado, né? Deus ele criou tudo pela sua palavra e nós somos co-herdeiros. Quando Deus foi criar, ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, assim como Deus ele cria pela palavra, nós também criamos pela palavra e também quebramos pela palavra. Eu não falei sobre palavras de maldição, mas uma das coisas que você vai ver em muitas gerações é que pais declararam algo sobre os filhos e os filhos carregaram isso a vida toda. Por quê? Porque de tanto o pai e a mãe falar, aquilo ali se perpetuou. Abre uma legalidade porque eles são a autoridade sobre os filhos. Então a primeira autoridade sobre os filhos são os pais. Então a avó falava, depois a mãe repetiu e agora o filho também repete a mesma situação da sua geração anterior. Então são padrões que a gente consegue observar em quase todas as famílias. Claro, né? Quando a gente olha para a família de Abraão. Abraão mentiu, certo? Isaac mentiu e Jacó mentiu. Então a gente vê aí, gerações. Quando Jacó ele passa pelo vale de Jaboque, o que acontece? O anjo vai lá, muda o nome dele. Você não se chamará mais Jacó, mas se chamará agora Israel. Ou seja, há uma quebra ali. E quando a gente vai ver agora Josué se perpetua um caráter ilibado. Ele passa por todo um processo e Deus o engrandece no Egito. Então, José quebra o padrão e que os seus pais, os seus avós tinham se estabelecido nessa geração. Então, existe sim, maldição sem causa não há. Diz a palavra. Então você precisa entender que como é que a gente quebra isso? Como é que a gente quebra? A gente quebra identificando o padrão familiar, o arrependimento, a renúncia, o corte legal no mundo espiritual, ou seja, você tem que quebrar o hábito, aquele hábito que você vai ver de geração em geração, se quebra o hábito. E quando você quebra o hábito, você quebra o acesso do inimigo à sua alma. Estabelecimento de uma nova linhagem em Cristo Jesus. Ou seja, o caráter agora que você precisa aprender é o caráter de Cristo. Você precisa compreender quem Cristo é. Como? Lendo a palavra, discernindo a sua vontade e entendendo qual é o seu propósito. Você tem um propósito. Todo mundo aqui nasce com um propósito. Então, quando você identifica os padrões, quando você se arrepende, quando você renuncia com a sua boca, quando você quebra o hábito, e agora você entende que você é uma nova linhagem geracional em Cristo Jesus, toda essa iniquidade geracional que persegue a sua família, ela é quebrado. E agora você tem uma nova mentalidade sobre seus filhos. Como é que a gente pode fazer isso? Como você, ministro de cura, pode levar essa pessoa a ter esse entendimento e quebrar aquilo que se perpetua na geração dela através da declaração. Então, uma oração simples que você pode levar essa pessoa a declarar eu quebro, em nome de Jesus, toda a iniquidade herdada. Eu recebo agora a nova herança do reino. Então você vai pedir ela para repetir com você essa oração. Ela vai quebrar toda a iniquidade herdada dos seus pais, dos seus avós.
e agora ela toma posse da nova herança do reino. Todo o ato precisa ser quebrado com um novo ato. E esse ato deve ser a declaração com o coração, dizendo que não aceita mais carregar. Então, se teu avô teve câncer, se tua mãe teve câncer, você não deve aceitar o câncer na sua família. Se teu avô teve diabetes, se teu pai tem diabetes, você não deve mais aceitar a diabetes na sua família. Como você vai fazer isso? Declarando em nome de Jesus que você renuncia toda a iniquidade geracional herdada. E agora o sangue de Jesus é sobre a sua vida. Aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, Ele te deu vida, Ele levou todas as enfermidades. E agora você vai tomar posse daquilo que o Senhor Jesus fez lá na cruz e vai viver agora em santidade, quebrando os maus hábitos e entendendo que você é filho de Deus, entendendo que você tem herança, entendendo que você tem um pai que cuida e estabelecendo uma nova mentalidade de reino na sua vida. Bom, eu sou o evangelista Thiago Baltazar. Esse aqui é o nosso curso Cura Interior. Eu espero que ao longo desse processo você possa ter aprendido sobre cada item aqui em cima que a gente conversou e que isso pode te levar a uma reflexão de quem você é ou também uma reflexão daquilo que você vai fazer. As pessoas estão à espera para que você possa curá-las. As pessoas lá fora, elas esperam que você se posicione no reino para que você possa estabelecer uma mentalidade de Deus sobre a vida delas. Então, eu agora terminando, eu quero orar por você, para que Deus possa encher você com a unção dele, o entendimento dele sobre cura e o mover do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essas horas de aula, essas horas de entendimento daquilo que o Senhor é, Pai, sobre a nossa vida. Senhor, agora aquele que está ouvindo essa aula, que o Senhor, Pai, venha dar entendimento de tudo aquilo que foi falado neste lugar, Pai. Assim como o Senhor me colocou no meu coração para aprender, Senhor. Assim, ó Pai, Ele possa, no seu Espírito, receber toda a informação que foi lançada neste lugar. E, ó Pai, levanta como ministro de cura, levanta como ministro de libertação, levanta, Senhor, como um avivalista desta geração, ó Pai, para que Ele possa perpetuar o Teu nome aqui na terra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, até mais, que Deus te abençoe, tá? E vamos agora para a aula de cura. Vamos falar sobre cura agora, que você possa entender como orar pelos enfermos, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus.